Boa noite, irmãos. Nós estamos mais uma vez reunidos para juntos na presença do Senhor orarmos, para também aprendermos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Hoje, dia 31 de outubro, é um dia que nós comemoramos o aniversário da Reforma Protestante. E nessa noite eu quero falar algumas coisas para os irmãos nesse sentido, sobre esse tema. Pedir aos irmãos que me acompanhem na leitura da segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, nos versículos de 14 a 17. 2 Timóteo 3, versículos de 14 a 17. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Irmãos, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, enviou as suas 95 teses para o arcebispo de Mainz e deu início, então, a um dos movimentos mais importantes da igreja, que foi a Reforma Protestante. Nós sabemos que Lutero era um monge da Igreja Católica e ele, então, se levantou após perceber, após ser orientado pelo Espírito Santo, no sentido de que as doutrinas da Igreja Católica, os dogmas que a Igreja pregava naquela época, eles eram opostos aos ensinamentos da Bíblia. E Martinho Lutero, então, junto com outros homens que vão sendo levantados por Deus, como Calvino, João Calvino, também depois vem Wesley, muitos outros teólogos e muitos outros homens que vão, então, resgatando o Evangelho de Deus da maneira como ele realmente devia ser. E eles então fazem um movimento focado em trazer a centralidade bíblica, a centralidade de Cristo de volta para a igreja. Nós sabemos que Jesus instituiu a igreja e distribuiu então a responsabilidade de multiplicar a igreja aos seus apóstolos, e eles fizeram isso. Mas com o tempo as pessoas foram se perdendo, os ensinamentos foram se perdendo, até que na Idade Média a Igreja Católica era a instituição de grande poder, tanto financeiro quanto político, mas o Evangelho mesmo tinha sido abandonado na sua essência. Então Lutero e Calvino, os reformadores, eles se levantam contra a estrutura da Igreja Católica. E eu fico pensando, irmãos, o tamanho da coragem que esses homens tiveram, porque eles enfrentariam a instituição mais bem estruturada que existia na Idade Média. A Igreja Católica, então, tinha poder, riqueza, tinha poder político, e esse foi um dos principais motivos pelos quais Lutero, então, se revoltou, porque a Igreja Católica começou a vender a salvação, a negociar a salvação, vendia as indulgências como se fosse um perdão, dos seus pecados. Nessa época também foi quando a igreja começou a batizar crianças para cobrar pelo batismo, ou para salvar os filhos daqueles homens ricos que doavam terras e doavam bens para a igreja. E Lutero então percebeu que não era isso, Deus falou com Lutero e disse: olha, o evangelho da graça, o evangelho de Cristo que está escrito aí na minha escritura, não é isso que está sendo feito. Então começou a reforma. À medida que a reforma foi progredindo, vieram outros homens que participaram desse movimento, e ao longo do tempo, então, esquematizou-se, cinco princípios mais importantes sobre o qual a reforma esteve fundamentada, que hoje nós chamamos de 5 solas. Eles são todos em latim, mas são os 5 princípios básicos da fé da Igreja Protestante, os 5 princípios básicos que a Reforma Protestante trouxe, dizendo para a igreja: olha, vocês precisam voltar a ensinar assim, precisam voltar a fazer assim. Então, são os 5 solas.
que vocês já devem ter visto publicado no dia de hoje, porque nós, protestantes, estamos sempre tentando nos lembrar disso. A sola escritura, ou seja, somente a escritura. Solus Christo, ou seja, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé, e só lhe deu glória, ou seja, a glória somente ao Senhor. São os 5 princípios básicos que foram estruturados, em cima dos quais a reforma foi estruturada, né? Isso foi dividido mais para frente, um pouquinho, posteriormente, mas Lutero falou disso. Lutero chamou a atenção da Igreja Católica para isso, né, junto com Calvino naquela época. Então vamos ver um pouquinho. A gente viu nesses versículos de Timóteo que a palavra de Deus nos diz que nós temos que permanecer naquilo que nós fomos ensinados, naquilo que nós temos aprendido. E que nós devemos, então, ser instruídos na palavra de Deus para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Eu creio que Lutero foi chamado por Deus para começar esse movimento reformador dentro da igreja, porque ele começou a ler a Bíblia. Ele começou a ter um momento com Deus em que ele pode então ouvir o Espírito Santo lhe falando sobre a verdade. E aí nós paramos para pensar, irmãos, outra coisa. Por mais que o diabo use como estratégia distorcer a palavra de Deus, e hoje a gente vê acontecendo exatamente a mesma coisa que aconteceu na Idade Média, né? Igrejas, homens que distorcem a palavra de Deus, que tentam enganar as outras pessoas usando a palavra de Deus para o seu próprio proveito. Mas por mais que o diabo use essa estratégia, nós podemos ter certeza de que a palavra de Deus, o poder de Deus se manifesta e vai se manifestar sempre. Deus sempre vai usar um homem, ou Deus sempre vai usar um meio para que a palavra dele seja pregada da maneira certa, da maneira verdadeira, né? Não existe ninguém capaz de conter o avanço ou de conter o poder que existe na palavra de Deus, de conter o poder que existe através da manifestação do Espírito Santo, quando nós lemos a Bíblia e então o Espírito Santo nos faz compreender o que está ali escrito. Essa semana mesmo, né, os irmãos devem ter percebido uma grande discussão em cima de uma mensagem que o Ed René pregou, falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Que a Bíblia não serve mais da maneira como ela é. Isso é uma heresia, uma estratégia de Satanás para que as pessoas então acreditem nessas coisas e sejam então enganadas e levadas à perdição. Ele foi defendido aí por muitos desses teólogos coachings modernos, né, como o Vitor Azevedo e outros. Mas nós sabemos que isso é uma estratégia de Satanás, mas não importa, porque quando você lê a Bíblia, quando você prega o Evangelho de verdade, aí há a manifestação do poder de Deus, e o poder de Deus se manifesta de uma maneira incontestável, e ninguém pode fugir quando o poder de Deus se manifesta. Então, esses princípios da reforma, o primeiro deles, a sola escritura, é mais ou menos isso que eu acabei de dizer para os irmãos. Esse princípio reafirma que a escritura, a Bíblia, ela é inerrante, não existe erro nela, ela é totalmente verdadeira, ela é divina escrita, ela é única e é ela que constrange a nossa consciência. Ela sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. É o padrão pelo qual nós devemos nos comportar e ser avaliado. Nós devemos negar qualquer outro credo, concílio ou indivíduo que tente constranger a nossa consciência sem ser através dos princípios da palavra de Deus. O Espírito Santo é que vai falar a nós independentemente, e ele fala através do que está exposto na Bíblia, né? Nenhuma experiência pessoal, nenhuma revelação de algum homem é mais importante, é mais poderosa ou é mais verdadeira do que a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e ela sozinha é suficiente como nossa regra de fé, prática, como a nossa regra de conduta. Então, esse é o princípio de somente a Escritura, ou seja, a única coisa na qual eu devo basear a minha conduta, a minha fé, é na palavra de Deus
revelada, escrita, manifesta através da Bíblia. Ali nada deve ser acrescentado e dali nada deve ser tirado. E nós devemos então aprender a colocar a nossa esperança, a nossa atenção naquilo que está escrito então na palavra de Deus. O segundo princípio é solos Cristo, somente Cristo. E esse princípio então reafirma que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra da mediação de Cristo. Cristo é o único mediador que existe entre Deus e os homens, o único capaz de nos salvar, porque foi o único que morreu na cruz do Calvário. Ele é quem levou os nossos pecados e o perdão só pode vir através do sacrifício que foi feito por Jesus. Ninguém mais pode nos perdoar porque ninguém mais morreu por nós, porque ninguém mais se sacrificou por nós. Então a gente tem que lembrar que a vida de Cristo sem pecado e a sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e para nossa reconciliação com o Pai. Nós devemos negar que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Não existe nenhuma tradição que seja maior do que Cristo, não existe nenhuma pessoa que seja igual ou maior do que Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ninguém mais pode interceder junto a Deus por nós, só Cristo, porque foi ele que se sacrificou. Ele é o verdadeiro e perfeito mediador e porque ele é perfeito, toda a raça humana, então, é igual diante do Senhor, ou seja, igualmente perversa e destituída de graça. E nós também devemos lembrar que só Cristo, então, pode nos julgar segundo aquilo que está escrito nas Escrituras, porque ele é o sacerdote universal. Então, somente Cristo, só Ele é capaz de nos libertar, de nos salvar, de nos justificar, de nos reconciliar com Deus, de trazer paz para os nossos corações. Somente Cristo. O terceiro princípio, somente a graça, sola gratia. Nós reafirmamos através desse princípio que na salvação nós somos resgatados então da ira de Deus unicamente pela graça de Deus. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo. É essa obra que nos liberta do pecado, nos ergue da morte espiritual, nos dá nova vida. A salvação não está em qualquer sentido da obra humana. Não existe nenhum método, técnica ou estratégia humana que pode transformar a vida de uma pessoa. A fé não é produzida por nós. A fé, ela é dada por Cristo e a nossa salvação, ela é através da graça. Não existe nada que você possa fazer, nenhuma boa obra, nenhuma obra de caridade ou nenhum sacrifício que possa te salvar, porque a salvação é pela graça e nós devemos entender então que não existe nada que possamos fazer para conquistar o favor divino. Ou seja, nós devemos ter consciência de que estamos totalmente depravados e não somos regenerados de outra forma a não ser por Cristo, pela graça de Cristo, porque nós somos escravos do pecado e nós então não temos condições de exercer a nossa vontade livremente para nos salvar. Nós só somos salvos porque a salvação veio através do sacrifício de Cristo, da graça de Deus manifestada através da entrega do seu único Filho na cruz do Calvário por nós. Sola fide, somente a fé. Nós reafirmamos através desse princípio que a justificação também não se baseia em qualquer mérito que em nós possa ser achado ou nada que a igreja possa fazer. Lá em Hebreus, né, Martinho Lutero então escreve e redescobre o versículo que diz que o justo viverá através da fé, por meio da fé. E ele então diz, olha, não existe nada que possa justificar o homem, a não ser a sua fé em Cristo. A salvação é pela graça, por meio da fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Ou seja, a fé é a decisão humana em receber de Deus capacidade sobrenatural, através
através do novo nascimento, de modo a reconhecer a sua insuficiência de justiça e a obra de Cristo na salvação. Jesus cumpriu perfeitamente a lei para que, comprovando-se justo, mostrando que ele era justo, ele entregasse então sua justiça aos homens, e nós, por meio da fé, nos apropriamos da justiça de Deus, e isso é que é a nossa justificação. Nós não somos justificados por nada que fazemos, nós somos justificados porque Cristo é justo, porque ele cumpriu perfeitamente a lei, e quando nós tomamos posse da justiça de Cristo, é que nós somos então justificados. Então a justificação é pela graça, mediante a fé. E por último, só lhe deu glória, ou somente a Deus glória, ou glória unicamente e exclusivamente a Deus. Esse princípio reafirma que, como a salvação é de Deus, é realizada por Deus, ela é para a glória de Deus, e nós devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver a nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus, e somente para a glória de Deus. Nós não devemos glorificar nada que não seja Deus, e nós devemos então glorificar a Deus no nosso culto, com a nossa vida, com a nossa emoção, com a nossa inteligência, com o nosso viver. E Deus criou o homem para a sua glória, criou o homem de tal maneira que o propósito da nossa vida é a adoração e o louvor a Deus, e como consequência disso, nós não podemos reduzir a nossa vida a outra coisa que não seja a grandiosidade do Senhor. Nós precisamos então aprender a glorificar o nosso Deus. Irmãos, quando nós lemos esses princípios da reforma, nós descobrimos que nós precisamos meditar nisso todos os dias, reaprender isso. Nós precisamos nos reformar a nossa vida espiritual todos os dias, lembrando sempre desses princípios, porque quando nós entendemos o que é a obra redentora, salvadora de Cristo, nós aprendemos que Ele merece toda a glória, nós nos alegramos em glorificá-lo, e aí nós podemos ser usados por Ele. Eu fico pensando no privilégio que esses homens tiveram, apesar de todas as dificuldades que sofreram, de poder trazer novamente o Evangelho na sua essência. E você? Deus chamou Paulo para pregar o evangelho da graça aos judeus, chamou Pedro para levar o evangelho da graça aos gentios, chamou Lutero e Calvino para reformar as coisas da maneira como elas estavam na Idade Média. E Ele tem chamado você também. Você tem colocado a sua vida à disposição de Deus, você tem permanecido firme e fiel naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi inteirado, você tem usado a Escritura de Deus como regra de fé e prática, e você tem então tido ela como um instrumento útil para te ensinar, para te repreender, para que você seja então perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós devemos pensar sobre isso. Deus quer nos usar. O nosso mundo, a nossa igreja, a nossa vida precisa ser reformada, e isso vai começar através de cada um de nós. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, vamos pedir a Ele que nos dê esse privilégio de participar de uma nova reforma nos nossos dias, de levar o Evangelho a outras pessoas, de mudar a consciência da igreja a respeito da adoração, do louvor, da salvação. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos continuar orando também pelos nossos pedidos e glorificando a Deus. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor tocou no coração de Lutero, de Calvino, de Wesley, de tantos homens. E esses homens então se preocuparam e enfrentaram todas as dificuldades para reformarem as coisas erradas que estavam acontecendo dentro da igreja, e para nos darem a oportunidade de hoje conhecer o Evangelho da maneira como ele realmente é. Senhor, nós te glorificamos, porque nada pode, ó Deus, deter a propagação do teu Evangelho. Ó Deus, e quando o Senhor quer, o Senhor faz, o Senhor remove, ó Deus, o Senhor renova, o Senhor destrói e reconstrói o mundo, destrói e reconstrói as instituições,
para garantir que as pessoas tenham então o privilégio de conhecer a tua palavra da maneira como ela é. Senhor, nós te louvamos porque ao Senhor somente pertence a glória. Nós te louvamos porque o Senhor nos deixou a tua palavra, que é a nossa regra de fé e conduta. Nós te louvamos porque o Senhor mandou o seu Filho, que é o único mediador para a nossa salvação e justificação. E nós te louvamos porque foi a tua graça que nos salvou. Hoje nós somos salvos, ó Deus, por meio da tua graça, através da nossa fé. E nós te louvamos porque até a nossa fé é dada pelo Senhor. Ó Deus, é derramada pelo Senhor nas nossas vidas. Senhor, nós te louvamos porque um dia o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu para ser o seu povo. O Senhor nos escolheu para continuar fazendo a tua obra. Então nos capacita. Ó Deus, ilumina os nossos corações e as nossas mentes para que possamos pregar o teu evangelho com, ó Deus, com toda a força do nosso coração, com todo o interesse da nossa alma, que não possamos nos deter diante das dificuldades, mas que possamos enfrentar o mundo para que a tua palavra, da maneira como ela é, na essência dela, possa ser pregada e transformar vidas, ó Deus, e ganhar pessoas para o céu. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nesse instante, te pedimos, continua conosco. Abençoa aqueles que estão enfermos, por quem nós temos orado nesses dias, o irmão Feliciano, seu Osni Valdomiro, a tia Selma, o tio Chiquinho, o tio Geraldo, ó Deus, que estão ali precisando da tua graça. Que o Senhor tenha então misericórdia dessas vidas. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida do Giovanni, e pedimos que o Senhor continue com ele na sua recuperação. Ó Deus, te pedimos, ó Deus, por aqueles que têm enfrentado o Covid, que o Senhor tenha misericórdia, pelas famílias enlutadas, por aqueles que estão tristes e desesperançosos, que o Senhor tenha misericórdia. Senhor, nós também te pedimos pelos nossos familiares e amigos não crentes. Ó Deus, que assim como um dia nós entendemos a verdade do Evangelho e fomos salvos pela tua graça por meio da fé, que, ó Deus, que eles também tenham esse privilégio. A família da irmã Maria de Fátima, porque ela tem orado, seu neto, ó Deus, suas filhas, seu irmão. Também, ó Deus, te pedimos pela família da irmã Helenita, pela família do irmão Tim, pelas nossas crianças e adolescentes, pelas suas famílias. Ó Deus, tem misericórdia, salva essas pessoas, traga-as de volta, ó Deus, traga-as ao teu encontro. Senhor, nesta noite te agradecemos mais uma vez pela vida de cada um que nos escuta. Ó Deus, abençoa a vida da Albiana, a vida da sua família, da Sueli, sua família, ó Deus, da Miriam e sua família, todas as pessoas que têm participado conosco dessas devocionais, que o Senhor possa estar fazendo uma obra na vida dessas pessoas. Senhor, também quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando no dia de amanhã, quando, ó Deus, estaremos juntos para te louvar e glorificar. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por esses dias, muito obrigado pela tua graça derramada sobre as nossas vidas. Nós louvamos o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã, domingo, nós estaremos no nosso culto da manhã, que é online, 10h15, no Facebook e no YouTube. E às 19 horas nós estaremos presencialmente, mas o nosso culto é transmitido ao vivo pelo Facebook. Participe conosco, que o Senhor abençoe você, abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E nós fomos chamados para encher o céu. Somos peregrinos em jornada.
nossos filhos sigam ideais que nos inspiram, precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilha em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilha em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Senhor Deus, até que Ele venha, que todos possam ver Jesus em nós.